Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês que têm acompanhado todas as semanas os vídeos aí do outro lado, que Deus venha continuar ministrando no vosso coração, assim como Ele tem ministrado no meu. E que a cada palavra aqui, todas as semanas, seja algo novo, um direcionamento novo, uma palavra de renovo para o seu coração. E hoje, como vocês já viram, seja de verdade. Sim, em uma era de filtros, em uma era que nós fazemos tudo para agradar o outro. É difícil nós sermos de verdade, porque a verdade mesmo é que para ser de verdade, nós teremos muitas vezes que dizer não. E para este tema, o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, que diz assim: Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus sempre foi muito direto. Jesus sempre foi de verdade. E como Ele é de verdade, como Ele sempre foi de verdade, como Ele prega a verdade, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma. Ele foi bem direto e verdadeiro quando disse que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Muitas vezes as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas de perto e pessoas de longe, estão muito acostumadas a ouvir sim. Mesmo que aquele sim não seja verdadeiro, mesmo que aquele sim não seja sincero, mesmo que aquele sim no momento seja sim, mas lá dentro do coração a pessoa sabe que é não. E lá no futuro nem irá cumprir aquele sim que ele disse. Mas é bem mais fácil dizer sim. Às vezes para a pessoa parar de incomodar, às vezes para a pessoa se calar, às vezes nós dizemos que sim para nós não termos problemas. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando for sim, terá que ser sim. E que quando for não, terá que ser não. Isso é ser de verdade. Eu confesso para vocês que é algo assim que eu ainda luto, trabalho muito em mim, porque dizer não não é uma coisa fácil para mim. Eu sei, eu convivo com pessoas que tem mais facilidade em dizer que não quando realmente tem que dizer que não. Meu esposo, desde que nós casamos, já são quase 10 anos de casados e eu sempre falei muito isso com ele. Eu confesso pra vocês que eu agia de maneira completamente errada, porque o não dele sempre foi muito convicto. Quando ele queria dizer sim, ele dizia sim, e quando ele queria dizer não, ele dizia não, e eu sempre tive dificuldade, muitas vezes por medo das pessoas me colocar de lado, porque eu também queria agradar, queria deixar as pessoas se sentirem bem, muitas vezes me colocando de lado para não colocar o outro de lado. Não é que nós temos que colocar o outro de lado para nós não nos sentirmos de lado, mas eu não conseguia conjugar isso, eu não conseguia dizer não para a pessoa quando eu realmente queria dizer não. E muitas vezes eu não estava muito acostumada com isso. Eu lembro que ele dizia que não de uma maneira muito direta. E às vezes eu chegava nele e dizia assim: amor, eu acho que você podia ter falado outra coisa. Eu queria, na verdade, que ele enfeitasse ali o não dele. E ele dizia assim: amor, mas a resposta era não, eu não preciso te enfeitar. Não é não, e sim é sim. E eu olhava para aquilo e às vezes eu me sentia envergonhada da maneira que ele dizia que não. Mas hoje eu olho e eu penso assim: isso é o que Jesus nos ensina. Jesus, ele não nos diz para nós enfeitarmos o nosso não ou para nós enfeitarmos o nosso sim. Ele diz que nós devemos dizer sim ou não. E o que passar disso vem do maligno. É algo bem mais profundo do que nós podemos imaginar. É algo bem mais profundo do que nós podemos ver. Às vezes nós pensamos que nós simplesmente temos que enfeitar o não para a pessoa não se sentir magoada, para a pessoa não nos colocar de lado. Mas Jesus, ele é bem direto. Você tem que dizer que sim ou que não. Você não tem que enfeitar. E quando eu falo isso para vocês, eu não digo que nós temos que ser arrogantes, que nós temos que ser grossos. Não é isso. E quando eu falava pro meu esposo que ele tinha que enfeitar, não é porque ele era arrogante ou porque ele era grosso, não. É porque ele sempre foi muito prático e sincero e verdadeiro nas respostas. Porque ele não temia o que poderia acontecer com aquele não. Ele era verdadeiro. E ele entregava para as pessoas o que ele queria receber, a sinceridade. Mas vamos ser sinceros. Hoje em dia, não é todo mundo que gosta de ouvir uma resposta verdadeira. Nos últimos tempos, Deus tem me corrigido muito em relação a isso. Deus tem me dito muito: Kézia, eu quero que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Eu quero que você seja verdadeira. Você diz sim, mesmo você querendo dizer não. E mesmo quando eu digo pra você dizer não, você diz sim. Eu lembro que há poucos dias atrás aconteceu uma situação muito específica. Vou abrir um parênteses aqui.
Quando você começa a ser de verdade, começa a aprender a dizer que não, porque é algo que eu tenho aprendido, né, a dizer que não, Deus coloca perto de você pessoas de verdade. E essas pessoas de verdade, elas vão confrontar você com o seu meio sim e o seu meio não. Mas não é porque essas pessoas não gostam de você, pelo contrário. Quando alguém gosta de você, ele é de verdade. Quando alguém gosta realmente de você, ele vai dizer que sim quando for sim. E ele vai dizer que não quando for não. E aconteceu uma situação específica que eu disse um sim querendo dizer não. Como eu já falei pra vocês, eu tô trabalhando isso em mim ainda, do dizer que sim quando é sim, não quando não. E eu lembro que eu disse que sim pra alguém, não que eu não gostasse daquela pessoa, mas que no momento eu não tenho um relacionamento de mesa, eu não tenho um relacionamento pra passar tempo junto. E depois de algumas cobranças, dizer, mas por quê? Nós temos que marcar alguma coisa, nós temos que estar juntos. E eu disse que sim. E eu lembro que conversando com essa amiga que é de verdade, eu falei pra ela, mas eu não estou feliz, eu não sei pra que eu fui dizer que sim, sendo que no meu coração eu não queria, eu acho que não é o momento, que não é isso que Deus tem preparado pra mim pra este tempo, não é o momento de nós sentarmos à mesa, mas eu não tive coragem de dizer que não. E essa minha amiga disse assim pra mim, mas por que você não disse que não, se é algo que você não quer? E eu lembro que eu olhei assim pra dentro de mim, eu pensei, por que eu disse que sim? Por que eu aceitei esse convite, sendo que o Santo já ministrou que este não é um momento ideal? Eu olhei pra minha amiga e eu disse assim, porque eu não queria magoar, eu não queria que essa pessoa se sentisse que eu não gosto dela, ou que eu estou adiando algo, mas a verdade é que não era o tempo, não era o momento. E quando essa minha amiga me disse isso, eu pensei assim, não, a palavra do Senhor diz que é sim, sim e não, não. O que passar disso não vem de Deus. E eu lembro que, com muita vergonha, até porque eu falo pra vocês que é algo que eu tô trabalhando em mim ainda, que eu tenho dificuldade, eu lembro que eu enviei uma mensagem pra essa pessoa e eu disse assim, eu não vou poder. E é algo que eu também tenho dificuldade de ficar me explicando. Eu só disse, eu não vou poder, sinto muito, mas não será possível. Eu disse mesmo não. E eu confesso pra vocês que quando eu disse aquele não, foi como se tivesse tirado um peso, assim, das minhas costas. Eu fui de verdade, porque eu tava me sentindo uma hipócrita, sentindo ser alguém que não era eu. E eu pensei assim, meu Deus, é isso que eu preciso começar a ser mais e mais. Eu já tenho mudado isso em mim, na minha vida. Mas algumas situações específicas eu ainda tenho muita dificuldade. Mas eu digo pra você hoje, seja de verdade. Aprenda a ser de verdade. Aprenda a dizer que não para situações que tem que dizer que não. Mas também aprenda a dizer sim, muitas vezes para situações que tem que dizer sim. Quantas vezes nós dizemos não para nós mesmos? Quantas vezes nós dizemos que não e o Senhor está nos dizendo que sim? Avança sim, vai, eu tô mandando você ir. E nós continuamos a dizer que não. Aprenda a dizer não, seja de verdade. E aprenda a dizer sim, seja de verdade. É isso que Deus tem pra nós hoje. É isso que Deus tem pra nós neste momento. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. E Jesus foi de verdade. Jesus foi verdadeiro. E que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Este era o vídeo dessa semana. Que Deus venha abençoar a vossa vida. Que Deus esteja sempre ministrando no vosso coração quando for para dizer sim e quando for para dizer não. Ele vai te direcionar, Ele vai ministrar no seu coração e você vai saber o que fazer. Beijinhos pra vocês, subscrevam no canal, coloquem like e partilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deus os abençoe.